Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos tentar responder a questão de como o Brasil pode reforçar a sua inserção econômica e política internacional por meio de arranjos em instituições regionais. Apesar dessa questão estar evidentemente inserida no tema de regiões e regionalismos, eu acho importante a gente abordar um pouquinho a política externa brasileira e, em específico, os seus eixos estruturantes. Esses eixos estruturantes, eles constituem questões recorrentes ao longo da história da PEB. Então, eles são três, sendo o primeiro autonomia, segundo multilateralismo e terceiro desenvolvimento. A autonomia, ela diz respeito a ampliar a margem de ação que o Estado tem. E isso é, assim, uma questão fundamental para o Brasil, e a gente pode fazer aqui um paralelo também com outros estados da América Latina que passaram pela colonização. Então, a colonização, ela representa que o Brasil e esses outros países foram inseridos no sistema internacional que a gente conhece como colônias, como entidades desprovidas de autonomia. Então, por isso, se constitui uma questão tão fundamental para esses países. E o desenvolvimento também, que é ali um aliado da autonomia e vai estar muito intimamente relacionado ao poder econômico e ou auxílio das políticas domésticas, mas a gente pode entender basicamente a autonomia e o desenvolvimento como objetivos da PEB. E para alcançar esses objetivos, a gente tem o multilateralismo, que seria então o meio para a gente, para o Brasil, alcançar tanto a autonomia quanto o desenvolvimento. Então, o multilateralismo pode ser entendido como a tomada de decisão coletiva, ou seja, o multilateralismo ele é, conforme Bull definiu em 2002 sobre a diplomacia multilateral, que, segundo ele, pode assumir a forma de conferência de mais de dois estados ou de conferências permanentes, ou seja, organizações internacionais. Então aqui a gente dá um passo à frente na discussão, entendendo que o multilateralismo, ou seja, essa forma coletiva de se pensar os interesses, alinhar expectativas e colocar em prática a tomada de decisão, ele pode ser institucionalizado em organizações, assim como o regionalismo. E voltando à nossa pergunta, os arranjos e instituições regionais. Então, podem ser mais ou menos formais, a depender da vontade das partes. E essa questão da formalidade dos arranjos é importante para o Brasil, uma vez que a gente tem, assim, digamos, os dois principais exemplos no BRICS e no Mercosul, que são um pouco diferentes, mas a gente vai abordar um pouquinho mais especificamente cada um deles. Antes de dar continuidade ao nosso debate, é importante ressaltar que o Brasil passou por um período atípico da sua política externa durante o governo Bolsonaro. Foi um período no qual, para dizer no mínimo, tanto as instituições regionais quanto o multilateralismo foram colocados assim em segundo plano. Houve a intenção de privilegiar relações bilaterais com os Estados Unidos, mas é muito importante ressaltar que as relações bilaterais, elas são importantes, elas existem, mas elas não dão conta de lidar com o atual sistema internacional, que é pautado em relações de interdependência. Então, o multilateralismo, como ele vem sendo lá desde o começo do século XX, priorizado, ele é muito importante para a inserção
econômica e política internacional de países periféricos como o Brasil. Então, agora em 2023, com o governo Lula, a gente está retomando por uma normalidade assim da política externa brasileira e, consequentemente, da sua inserção internacional. E como última conceituação teórica, antes de avançar no debate da questão, é importante falar sobre os conceitos de região e regionalismo, lembrando que não são conceitos fechados, assim, existe todo um debate em torno deles, mas gostaria de pontuar aqui para melhor entendimento de que a região não necessariamente irá apresentar uma continuidade de extensão territorial, mas a gente pode buscar o predomínio de determinadas características que distinguem aquela região das demais. Enquanto o regionalismo, como a bibliografia da disciplina apresentou, ele se refere a um processo de cooperação e integração entre os países de uma determinada região. Então, tendo essas questões em mente, a gente pode partir para análise tanto do Mercosul quanto do BRICS, ainda que de forma bem sucinta. O Mercado Comum do Sul, ele é um bloco econômico e político que foi criado em 1991 por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com o objetivo de promover a integração econômica e a cooperação entre esses países. A gente pode destacar 4 pontos que justificam a relevância desse bloco. O primeiro seria a integração econômica, uma vez que o Mercosul facilita o comércio entre os países membros, promovendo a livre circulação de bens, serviços, capital e pessoas, o que impulsiona o crescimento econômico. Segundo, ele é um bloco comercial e é um dos maiores do mundo, que vai proporcionar maior poder de negociação em acordos internacionais, o que está intimamente ligado com aquele conceito de autonomia que a gente abordou no início. E para colocar um pouco em números, o site do Mercosul disponibiliza alguns para a gente. Então, o bloco, ele representa uma área de mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, uma população superior a 295 milhões de habitantes. E juntos eles representam a 5ª maior economia do mundo. Atualmente já são mais de 800 milhões de dólares em projetos de infraestrutura financiados pelo Mercosul, além de 50 projetos de cooperação internacional realizados. Voltando um pouquinho para a justificativa da relevância do bloco, o terceiro ponto seria a estabilidade política, uma vez que ele contribui para a estabilidade na região, promovendo o diálogo e a cooperação entre os países membros, e essa é uma questão bastante importante também por conta do histórico de conflitos, principalmente ali na região da Bacia do Prata. E quarto seria a cooperação em diversas áreas. Então, o Mercosul vai além do comércio. Ele coopera também em questões como direitos humanos, meio ambiente, segurança regional. Existe aí um projeto de expansão das relações com outros países e com outros blocos, e eu acho que o caso mais emblemático seria o acordo de cooperação entre Mercosul e União Europeia. Então, em resumo, o Mercosul é um importante mecanismo de integração regional na América do Sul, com um impacto significativo na economia, política e relações internacionais dos países membros. Uma vez que a gente teve, conforme mencionado anteriormente também, esse momento de ruptura da política externa brasileira, gostaria de destacar que a atenção dada ao Mercosul ela é diferente nos governos de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, em termos tanto de enfoque quanto abordagem. Então, no governo do Bolsonaro, o Brasil adotou uma postura mais pragmática e voltada para o comércio, buscando uma maior flexibilização de regras no geral, e os blocos econômicos não ficaram para trás.
e enfatizou, como a gente disse anteriormente, os acordos bilaterais e a liberalização econômica. Então, o Bolsonaro demonstrou menos compromisso com a integração regional e expressou um ceticismo infundado em relação a certos aspectos do Mercosul. Já durante o governo de Lula, houve uma ênfase mais forte na integração regional e na postura de liderança do Brasil no Mercosul. Então, Lula defendeu a cooperação política e econômica do bloco e procurou fortalecer o laço com os países vizinhos. O seu governo priorizou a dimensão social do Mercosul e promoveu a inclusão de temas como combate à pobreza, desenvolvimento sustentável na agenda do bloco. E então a gente tem uma diferença significativa que vai refletir nessas distintas abordagens políticas e econômicas adotadas por Bolsonaro e Lula em relação à integração regional na América do Sul. Então agora a gente vem voltando para um governo que se inclina mais para os assuntos de integração regional e principalmente aqui na América do Sul. Então aqui é oportuno também destacar a capacidade de inércia do bloco. Então o Bolsonaro não foi o primeiro momento, mas em momentos em que o bloco não está se expandindo, ele não está também se desintegrando. Ele já alcançou o lugar dele de relevância para os estados, então ele consegue sobreviver à falta de atenção que alguns governos podem ter. Então, o Mercosul a gente pode entender como uma instituição regional da qual o Brasil faz parte, mas é importante também mencionar o BRICS, que estaria mais para um arranjo regional. E o BRICS, ele é um grupo de cooperação formado por 5 grandes países, que seria o Brasil, Rússia, Índia e China inicialmente, e depois a África do Sul foi adicionada. Então ele foi criado em 2006 com o objetivo de promover a cooperação econômica e política entre essas nações, que foram apontadas como tendo grande potencial de desenvolvimento. Apesar de não ser tão formalizado quanto o Mercosul, o BRICS é relevante de várias maneiras. Então, o primeiro ponto seria a cooperação econômica mesmo, uma vez que o grupo representa uma oportunidade de ampliar o comércio e os investimentos com países de grande importância como a China e a Índia. O intercâmbio político, que vai permitir ao Brasil fortalecer suas relações diplomáticas com outras nações influentes no cenário internacional. Tem a questão do desenvolvimento sustentável, da diversificação de parceiros e também uma oposição à hegemonia dos Estados Unidos e ao próprio consenso de Washington, uma vez que dentro do BRICS existe o BIRD, que é praticamente em sua maioria financiado pela China e vai promover então uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial. Então, em resumo, o BRICS desempenha um papel importante para o Brasil ao oferecer oportunidades econômicas e políticas que contribuem para o desenvolvimento da influência do país no cenário internacional. E aqui a gente destaca também a iniciativa Belt and Road da China, que seria a nova rota da seda, no qual a China investe na criação de redes de infraestrutura para justamente fortalecer o comércio internacional. Então aqui a gente consegue também perceber como isso está em consonância com os eixos estruturantes da política externa brasileira. Então, importa também mencionar aqui a relevância do BRICS pode ser percebida pelo processo que aconteceu agora em 2023 de expansão do BRICS, no qual mais de 20 países estavam candidatados, né? Faziam parte de uma lista com o interesse de ingressar. E no final, foi no mês passado,
definido que os novos membros do BRICS são Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. Então, representa uma expansão significativa desse grupo de cooperação, e essa ampliação ela reflete o crescente interesse em processos de aproximação e cooperação entre os BRICS, que pode ter implicações importantes para a dinâmica econômica e política internacional. Essa nova composição dos BRICS provavelmente levará a uma diversificação de perspectivas e interesses dentro do grupo, tornando um ator ainda mais influente na arena internacional. Então, com todos esses apontamentos, eu acho que fica fácil perceber como que o Brasil pode reforçar sua inserção econômica e política internacional por meio de arranjos e instituições regionais, em que, uma vez que o multilateralismo vai com certeza aumentar as suas capacidades de autonomia e desenvolvimento, e o Brasil precisa voltar a dar atenção para esse aspecto mais multilateral e não só bilateral, como a gente observou no último governo. Obrigada pela atenção.